Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito prazer, eu sou o Saulo e hoje a gente vai falar como você organizar as suas finanças em 2026. Hoje é dia 28 de janeiro, um dia incrível e maravilhoso e já é, sei lá, o terceiro vídeo que a gente está gravando hoje. Mas o que importa é que eu vou ensinar vocês como organizar as finanças de vocês em 2026 e você aprender como lidar com o dinheiro da maneira correta. Vamos lá, eu separei alguns dados aqui para vocês. E o primeiro deles que você tem que entender é que 43 a 52% da população dos brasileiros não guardam dinheiro. O que isso quer dizer? Que a maioria dessas pessoas, 43 a 53% a cada 100 pessoas, em torno de 50 pessoas não guardam dinheiro. E essas 50 pessoas, metade delas vivem um dia após o outro com risco de, a palavra sincera, se darem mal. Porque assim, essa pessoa que não guarda dinheiro, não tem dinheiro algum guardado, ela tá vivendo assim numa corda bamba. Porque qualquer coisa que sair do controle, qualquer gasto que tiver a mais e não for previsto, fazem com que ela pode entrar numa dívida. E dívida pode se tornar uma bola de neve, uma atrás da outra, se tornando um montante gigante que não tem como você controlar. E isso faz com que as pessoas corram muito mais risco do que pessoas que investem, mesmo que sejam em ativos que corram um pouco mais de risco, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Se você é uma pessoa que não guarda dinheiro e acha que essas pessoas que investem em ações e criptomoedas, principalmente, correm risco, é que você não sabe o risco que você está correndo se você não guarda dinheiro. Então, assim, fora que 49% está endividada. 49% da população dos brasileiros estão endividados. O que quer dizer? A cada 100 pessoas, 43 pessoas têm dívidas. E dívidas é o grande problema, é o que afunda o seu patrimônio, que faz você não dormir direito, que não faz você render direito, então você não ganha melhor por conta das suas dívidas. Lógico que existem tipos de dívidas, dívidas boas e dívidas ruins. Eu posso explicar para vocês ao decorrer do vídeo aqui o que é uma dívida boa e uma dívida ruim. Mas enfim, o que essas pessoas têm em comum? Elas preferem viver o agora. E o problema de você viver o agora é que o dia de amanhã vai chegar para muitas pessoas. Quantas vezes você achou que talvez poderia ser o seu último dia ou o seu último mês e você está aqui novamente? Lógico que a gente não sabe qual que vai ser o nosso futuro, se a gente vai estar vivo daqui 10, 15, 20 anos, mas se você tiver, eu espero muito que você esteja preparado para estar vivo nessa época. Porque se você não estiver preparado financeiramente, estruturalmente, fisicamente, mentalmente para viver daqui 20 anos, sinto muito, você vai sofrer mais do que qualquer ser humano sofre. Porque nós estamos na Terra, nós somos seres humanos e a vida é repleta de sofrimentos, mesmo que tenha seus momentos bons. Então, só que você vai passar por um bocado de problemas se você não se preparar. Então se prepare financeiramente para o seu futuro, tá bom? Não viva o agora achando que é seu último dia, porque a chance de acontecer, de você viver pro próximo, é grande, tá bom? É grande você acordar amanhã. Então não faça uma dívida pensando, é o meu último dia de vida, nem sei se eu vou estar vivo amanhã, nem sei se eu vou estar vivo daqui 5, 10 anos, então eu não invisto, não guardo dinheiro porque eu tenho que viver o agora. No final das contas, você sempre vive uma vida mais ou menos, porque você nunca tem uma condição financeira boa para realizar todos os seus sonhos, todas as suas vontades, e daqui 20 anos você já se passou, você está aí com 30, 40 anos, e lá quando você tinha 19, 18, falava, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, e chegou esse momento, e você agora está sem dinheiro, mais velho e mais pobre, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui um tópico é, nunca faça dívidas, e se você tiver, elimine-as. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem dívida, se você é uma pessoa que está endividada, está com algumas dívidas, resolva essa dívida, vai atrás. Eu fiz um vídeo aqui, como você se tornar uma pessoa rica, né, em 5 passos, como você melhorar a sua vida financeira. Assiste esse vídeo aqui que eu estou explicando para vocês o que vocês devem fazer para sair da pobreza e ir para a riqueza. E esses passos são fundamentais para você fazer isso. E uma delas é eliminar dívidas. Se você tem uma dívida, vai lá e elimine. Negocie com o banco, com os problemas que você tem, tenta resolver o mais rápido possível, porque dívida corrói o seu patrimônio, come o seu patrimônio e geralmente dívidas são caras que fazem com que vença seus investimentos. Então não foque em investir, foque agora em eliminar as dívidas e dormir tranquilo, com que sem dívidas uma pessoa dorme melhor. Se você dorme melhor, você pode ser mais produtivo, ser mais criativo, gerar mais dinheiro, ter tempo para renda extra, ter cabeça para se estruturar e com isso ganhar mais dinheiro. Tá bom? Então elimine todas as dívidas da sua vida. Outra coisa aqui, que eu coloquei que isso aqui é essencial, tá bom? Eu preciso que vocês entendam.
Eu coloquei, ó, pobres gastam em despesas, classe média gasta em passivos e ricos gastam em ativo. O que isso quer dizer? Pessoas pobres, não têm uma condição financeira tão bem, não ganham bem, praticamente 100% do que ela ganha vai em gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Alimentação, luz, água, aluguel. Esses são gastos essenciais. O que te mantém vivo, que faz você sobreviver aqui na face da terra, é o que essa pessoa ganha. Às vezes a pessoa ganha R$ 1.500, R$ 2.000, que é o suficiente para ela pagar as contas delas e se manter vivo. Não sobra dinheiro. Então o pobre, ele vive isso. Aí quando o pobre ele se torna uma classe média, ou a gente já vai para a classe média, ele começa a fazer uma renda extra e evolui o seu patrimônio, e onde a gente chega na classe média ela já sobra um dinheiro. Então o que acontece? Ela ganha entre 4, 5, 10, às vezes R$ 10.000, uma classe média, e faz com que ela paga os seus essenciais, seus gastos essenciais, comida, as coisas que eu falei para vocês, e sobra um dinheiro para ela. Só que o que ela faz com essa sobra? Ela gasta em passivos. O que são os passivos? O que tira dinheiro do seu bolso. Entenda, passivos tira dinheiro do seu bolso. Ativos coloca dinheiro no seu bolso. Então ela vai, junta um dinheirinho, compra um carro, compra uma moto, compra uma bicicleta, compra não sei o que, dá um presente para alguém, vai num barzinho, vai numa pizzaria, vai num cinema e no final das contas não sobra nada. E aí qual que é a diferença, muitas vezes, do rico para a classe média? Pode ser o quanto ele ganha? Sim, mas tem muita classe média que ganha R$ 20.000 e vive como um classe média. E tem muita gente que ganha R$ 20.000 e vive como rico. Um classe média que vive como rico. Por quê? Eles têm uma pequena diferença, que é essa que eu falei para vocês. Rico investe em ativos. Ele faz o patrimônio crescer, ele faz o dinheiro trabalhar por ele. Com que faz com que o esforço dele começa a ser, em um tempo, começa a ser menor do que o esforço que o dinheiro está fazendo para ele. No início dos investimentos, você vai ter que fazer muito mais esforço do que o dinheiro faz para você, porque o dinheiro está começando a trabalhar. Depois que você tem um montante de dinheiro, vamos por várias gnomozinhos trabalhando para você, esse trabalho, o esforço desses gnomos que estão fazendo para você é muito maior do que o esforço que você faz. E chega um ponto que esse trabalho, esse esforço desse dinheiro que ele está fazendo para você, rende muito mais do que seu próprio salário. Então os ativos pensam nisso. Os ricos pensam nisso, eles investem em ativos que geram dinheiro para eles. Então eles investem em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, sei lá, um patrimônio que vai fazer crescer, exemplo, um apartamento que vai valorizar, eles estudam para poder valorizar um terreno. Então, assim, isso gera dinheiro para eles. No final das contas, essa é a diferença entre rico, pobre e classe média. Um lembrete aqui agora para vocês é que, se você assistiu até aqui, eu espero que vocês estejam gostando. E se você está gostando, já aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para você aprender mais sobre finanças e aproveita e curte esse vídeo. Eu espero que você faça isso para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você conhece alguém que está com algum problema financeiro, não investe, manda esse vídeo para ele, que vai fazer com que ele cresça financeiramente em 2026, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que eu coloquei, o seu orçamento você tem que imaginar como se fosse uma pizza. Sim, uma pizza. O que é essa pizza? É um redondo com várias partes. E nessa pizza ela está partida em 3. 50% dela é gastos essenciais, a gente coloca. Que é o que eu falei para vocês. Gastos em o que faz você sobreviver, tá bom? O que faz você se manter vivo. Então, gastos essenciais, 50% do que você ganha tem que ser em gastos especiais. Não precisa ser, lógico, se a pessoa ganha 20, 30 mil reais, 50% não vai ser coisa de 10%, 30%, 40% do que ela ganha vai ser colocado em gastos essenciais e vai sobrar muito mais para ela. Essa regra que eles colocam aqui, de 30% você vai colocar em gastos não essenciais, que são ir no cinema, ir no barzinho, curtir a vida e não sei o quê. Eles colocam 30%, 50% em gastos essenciais, 30% em gastos não essenciais e 20% em estudos, reserva, investimento. Então, você ter 20% do que você ganha guardando ali um pouco para você, investir num conhecimento para você alavancar seu patrimônio, melhorar. Então, é assim que funciona. Eu gosto de usar, se você está querendo crescer de verdade, ainda mais se você é jovem e quer crescer o seu patrimônio, eu falo para você, pelo menos por 2 anos, faça essa aqui, ó, 50% gastos essenciais. Quanto menos você conseguir deixar em 30% de gastos essenciais, ótimo. Você diminui os seus gastos o máximo possível durante 2 anos. Vive assim,
mão de vaca ao máximo. E os outros restantes, 50, 60, 70% que você sobra de dinheiro, invista. Poupe 2 anos da sua vida em sair com os seus amigos, beber, curtir, sair, dar presente, não sei o que, beber, fazer essas coisas. Evite por menos 2 anos. É onde você mais vai ver o seu patrimônio crescer. Porque o que acontece? Se você não ganha seus 50, 60 mil reais por ano, ou por ano não, por mês, o que vai acontecer? Aqueles quinhentão que sobra, 300 reais, 200 reais que sobra para você, para investir, em 2 anos a diferença é muito pequena. Você vai ter lá em 2 anos, vamos supor que você guarda 200 reais por mês, você vai ter por ano 2 mil reais, 2.400. Então em 2 anos vai dar 4.800 reais. Não é muito dinheiro, não é um dinheiro assim. Lógico que traz um conforto, que se você não tinha nada, vivia em dívida, isso já traz um conforto de reserva de emergência. Mas são durante 2 anos, se você ainda pegar 100 reais e investir em algo que te traga mais lucro, tipo ações, fundos imobiliários, criptomoedas, e deixar os outros 100 reais para ativos como uma reserva de emergência apenas, o que vai acontecer? Você vai ver um crescimento ainda menor. E faz com que isso te desmotive, você não vê tanto resultado e para você não vale a pena. Então, pelo menos por 2 anos, se dedique ao máximo a fazer dinheiro. Trabalhe mais, faça renda extra, se dedique mais no seu trabalho, para daqui mais ou menos 2 anos você ter muito mais dinheiro guardado. E foque em guardar para você, para o seu futuro. Investir 50 reais, você pode pegar lá dos 50%, 50, 50, 50 na reserva de emergência e 50 no investimento a longo prazo que vai te trazer mais resultados, tá bom? Eu penso dessa maneira que eu acho que motiva mais as pessoas, ainda mais que a gente está falando com um brasileiro, que igual eu falei para vocês, 49% da população brasileira está endividada, de 43 a 52 nem guarda dinheiro, então eu acho que você ser mais arrojado estando no Brasil e sendo um pouco mais duro e rígido com você vai trazer mais resultados, tá bom? Vamos lá. O valor médio dos carros da maioria dos brasileiros está entre 30 a 50 mil reais. Que faz com que, se um brasileiro tem um carro de 50, vamos por 60 mil reais, que é um HB20 ali. Se ele tem 60 mil e ele ainda não pagou esse carro, ele pagou aí quase 50%, ele tirou do bolso dele 30 mil, 35 mil reais. Se esse cara pegasse 30 mil reais, esses mesmos 30 mil reais, e tivesse aplicado, não colocado num passivo, isso poderia dar outro tipo de rentabilidade, valorização, de conforto para ele, tá bom? É isso que eu quero chegar. Então as pessoas às vezes têm um carro de 30, 40 mil reais e não tem 100 mil reais investido. E aí eu falo, como que você quer ter um conforto, como que você quer chegar numa liberdade financeira, se você tem praticamente 60% do seu patrimônio num negócio mais arriscado do que qualquer investimento que faça com que, na real, diariamente perca valor. Então, na minha visão, você ter um carro que é praticamente todo o seu patrimônio, não vai fazer sentido algum, porque isso só vai tirar dinheiro do seu bolso. E outra coisa que eu coloquei, vamos citar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa aí de 20, 25 anos, que seja 30 anos, 40 anos, e você não tem nada guardado, e você só tem de maior patrimônio o seu carro, que custa entre 30 a 60 mil reais. Eu coloquei aqui um exemplo de 30 mil reais. Vamos por que seu carro custa 60, mas até agora você tirou do seu bolso e pagou 30 mil reais. E se a gente pegar esse mesmo 30 mil reais que você investiu, você colocou num carro, né? E tivesse pegado ele e colocado num investimento que rende 13% ao ano, uma renda fixa praticamente, e colocasse aí um prazo de mais ou menos 25 anos esse valor rendendo para você, você teria hoje um patrimônio de R$ 636.916,27 centavos. Sendo que R$ 606.916,27 centavos veio de juros, veio de rendimento do seu dinheiro, que é o que a gente falou para vocês. Ativos coloca dinheiro no seu bolso, passivos tira dinheiro do seu bolso. Ativo, o passivo é o seu carro, que você coloca lá, compra por 60 mil, dá 3, 4 anos depois, ele vale 45. Ativo, você coloca 30 mil e ele volta para você depois de 25 anos, em torno de 600 mil reais. Então assim, provavelmente você já teve um carro, já deve ter investido mais de 30 mil reais num carro, já se faz mais de 25 anos que você fez isso e hoje você não tem 100 mil na sua conta. Então se você ainda tem entre 25, 30, 40, até 50 anos dá para recuperar, dá para correr atrás, dá para resolver um grande problema na sua vida. Agora, se você chegou até o final desse vídeo, que é aqui agora, e você assistiu ele inteira, entendeu, estudou, anotou as coisas que eu te falei,
Daqui para frente, o que acontece na sua vida, se a sua condição financeira continuar piorando ou como está, a responsabilidade é toda sua. A culpa é sua. Só que, se antes de você ver esse vídeo, o que aconteceu antes de você ver esse vídeo e você não tinha conhecimento algum sobre investimentos, tudo bem, a culpa não foi sua. Infelizmente, a gente nasceu num país onde a educação financeira não é boa, onde eles não ensinam como você lidar com o seu dinheiro de verdade e você não tinha o conhecimento. Então, felizmente a responsabilidade não é sua, mas agora você aprendeu, você sabe. É só você praticar um pouco mais e começar a agir. E daqui pra frente, se tudo der errado financeiramente, a culpa é sua. Então, se você quer mudar de vida, aproveita, se inscreva nesse canal para você aprender mais sobre educação financeira. Curta, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se te ajudou ou não. E aproveita e compartilha com um amigo seu que quer aprender sobre educação financeira, que está endividado e quer aprender a sair das dívidas e quer mudar de situação financeira junto com você em 2026. Agora, se você também quer ver outro vídeo já para você ensinar, para você aprender, é só você clicar aqui no card que vai estar aparecendo para vocês 5 passos para você sair da pobreza e ir direto para a riqueza, tá bom?